Muito bem-vindo, eu sou Rafael Cerqueira, este é a Voz da Psicologia, a casa da psicóloga, do psicólogo e empreendedor. Hoje a gente vai ter o prazer de conversar com uma pessoa muito bem referenciada, expectativas estão altas. Eu tô pronto pra me frustrar, não é possível que essa pessoa vai ser tão legal aqui. A gente tem um professor universitário, uma pessoa que, quando eu fui buscar mais, eu li sobre vinhoterapia. Falei, meu Deus, o que é isso? Vi que falava sobre espiritualidade. Falei, essa pessoa, ela é eclética no discurso dela. Hoje a gente tem o prazer de conversar sobre isso e muito mais com Saulo Magalhães. Muito obrigado, meu querido. Não me conhecia e veio nessa maluquice. É isso, Rafa. Obrigado você pelo convite. Um prazer estar aqui. Podia ser um sequestro relâmpago, hein? Olha só. Mas até de um sequestro relâmpago a gente pode fazer alguma coisa aí que produz algo benéfico, por que não? Muito bom. Esse papo vai estar lá na Voz da Psicologia, nosso podcast. Se a pessoa está vendo um corte disso, se ela está, né, só ouvindo, achou lá na divulgação, vai ouvir os outros podcasts e também vai nas nossas redes sociais, @psico.club, que você encontra isso nesses conteúdos, né, do podcast e muitos outros conteúdos sobre psicologia para você que quer empreender, quer sair do mais do mesmo, quer fazer algo de forma ética, mas também inovadora. Enfim, vai lá, qualquer rede social, psico.club, você acha a gente. Saulo, para a gente começar do começo, como que você encontrou a psicologia? Como que a psicologia te encontrou? Na verdade, ela me encontrou. Ela te achou perdido? Ela me achou. Na época eu estava morando em Belo Horizonte. Eu sou de Uberlândia, né? Sou um berlandense. Mas isso foi no ano de 2003. Eu estava desenvolvendo uma tentativa, né, de iniciar a vida em Belo Horizonte e eu estava como voluntário numa ONG. E nessa ONG tinha uma psicóloga. Uma ONG que trabalha com causas humanitárias, e a gente trabalhava com população em situação de rua ali em Belo Horizonte. E aí eu lembro que nos intervalos dos nossos trabalhos de voluntário, eu ficava conversando com essa psicóloga. E aí eu achei incrível o que ela me apresentava, o que ela falava. E eu tinha, na época, 20 anos de idade. E eu nunca tinha pensado em psicologia como uma opção. E depois daquela temporada ali como voluntário, eu tive digamos assim, essa consciência. E pensei, por que não? E aí eu vi que ela me escolheu, a psicologia me escolheu, e aí eu iniciei uma jornada na psicologia, então, que começou aí no ano de 2004, né, e se estende até hoje, porque a gente não para de estudar, a gente não para, né? Que legal, que legal. A gente, né, alguém plantou a sementinha em você. Ellen Guia. Então, Ellen hoje está nos Estados Unidos, é psicóloga lá, trabalha com perspectivas multiculturais, enfim, um abraço para você, Ellen, você me influenciou nisso. Manda aí, se ela achar ruim o podcast, ela vai ver que ela fez um trabalho ruim também. Brincadeira, brincadeira. Eu lembro, quando eu escolhi psicologia, Ah, de fato, eu estava muito em ah, dúvida, porque eu era funcionário público, e eu achei que assim, eu tenho um dinheiro, estabilidade, dinheiro, eu achava que eu era rico, né? Ganhava, era um concurso público bem normal, assim. Mas eu pensei, eu vou aposentar aqui, então eu posso estudar o que eu quiser. Vou estudar música, história. Eu pensei, assim, possivelmente psicologia, e um amigo meu, ele estava lendo um artigo sobre reforço positivo do meu lado, e aí eu perguntei o que é isso, ele falou assim, isso aqui é da faculdade que eu tô fazendo, e eu li aquilo, eu achei incrível. Eu falei, o segredo da humanidade é isso aqui? Mentira. É assim que funciona o comportamento? Aí quando tive uma aula num curso que eu fiz, uma aula aleatória, sobre fases, né, de desenvolvimento que o Freud trouxe também, que é totalmente ao contrário dali, eu também achei aquilo incrível, eu falei, quero mais disso. Opa. Vamos lá. Vou me formar e eu não vou trabalhar como psicólogo, só de diversão. Me formei, saí, cá estamos. É isso Né? aí, muito bom. E tá aí há 21 anos, né, que você entrou nessa jornada. Você é doutor, Sim. em psicologia. O que você foi focando no seu trabalho de pesquisa ao longo desse tempo? Ou você mudou tudo no caminho? Cara, eu mudei tudo. Vai ser interessante isso, porque eu comecei psicologia aqui em Uberlândia e me casei muito jovem, né? Inclusive ontem eu fiz 19 anos de casado. Então, Parabéns. eu tinha um ano de casado, alguma coisa assim, e eu sou casado com uma atriz, que ela é especialista em circo. E aí ela passou numa especialização em circo no Rio de Janeiro. E aí a gente teve que mudar para o Rio de Janeiro. E eu estava no 7º período. Uau. Então eu deixo toda a minha estrutura aqui, todos os meus vínculos, eu pagava a formatura na época, eu lembro disso, deixo tudo isso, vou para o Rio de Janeiro começar a psicologia num outro contexto, numa outra realidade cultural. E foi muito interessante porque apesar de ter sido muito árduo, eu morei no Rio por 5 anos, né? Mas foi muito produtivo. Porque lá eu conheci, por exemplo,
a fenomenologia, que é a minha abordagem, né? Lá eu conheci um pouco da psicologia social comunitária, aonde eu fiz mestrado e doutorado na UERJ, né? Que é um dos primeiros programas de pós-graduação em psicologia social do Brasil. Então tive assim a oportunidade de estudar com pessoas com muita tradição nessa área, né? Lá eu fui ter o meu primeiro emprego como psicólogo num ambulatório numa favela no Rio de Janeiro, onde eu trabalhei por 3 anos como psicólogo, como responsável técnico ali de um ambulatório numa favela. Trabalho Enfim, fácil para um recém-formado? fácil não, mas incrível foi, assim, eu tenho muitas memórias disso, né? E descobri o campo acadêmico. E aí eu falei, eu quero ser professor, né? E aí eu fui, tentei o mestrado a primeira vez, não consegui, porque eu estudei numa faculdade particular, noturno, então eu não tive iniciação científica, eu não tinha um currículo legal, né, para uma seleção de mestrado. Mas eu não desisti, fui atrás, fiquei 1 ano como aluno ouvinte, e aí a orientadora viu alguma coisa em mim, acho que desejo, vontade, né? E aí prestei a próxima prova, 1 ano depois, e aí fui aprovado. E aí segui a minha carreira lá na UERJ, então, fazendo 2 anos de doutorado, perdão, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado aí. Um Esse atrás do outro. processo, um atrás do outro. O doutorado, eu terminei ele já aqui em Uberlândia, né? Eu voltei para cá depois de 5 anos, então já estava aqui. Mas foi assim, né? Qual que foi sua Basicamente. tese? Bom, tanto no mestrado quanto no doutorado, o assunto de pobreza e desigualdade social sempre me chamou muita atenção, por trabalhar em favela, né? Uhum. Então, no mestrado, eu trabalhei um pouco sobre cinema brasileiro e favela. Então, pensei um pouco da estética realista da favela no cinema brasileiro, uma perspectiva mais psicossocial e pensar aquilo ali, Cidade de Deus, né? Tropa de Elite 1 e 2, enfim. Já no doutorado, eu fui para uma outra perspectiva, que era teatro político, né, e favela e contextos de vulnerabilidade social. Eu trabalhei com teatro do oprimido, do Augusto Boal. Então essa perspectiva de cultura, arte, desigualdade social foi o que me levou no campo acadêmico. Só que paralelo a isso, eu estava desbravando o campo clínico, na fenomenologia, na logoterapia, né, numa perspectiva mais existencialista. O existencialismo sempre me fisgou muito, né, desde Kierkegaard, Heidegger, né, o próprio Sartre também teve uma influência, né? Então eu estava assim, indo por 2 caminhos, não antagônicos, mas bem distantes, uma perspectiva social crítica e outra clínica, né? Mas gostando de tudo, assim, vivendo tudo com muita intensidade. É bom porque a gente vai pesquisando um pouquinho de tudo, não precisa ser a batalha uma batalha de guerra santa, né? De qual Exato, abordagem, exato. vou ter que fazer isso, vou ter que tomar uma escolha, Sim. né? É quase como se a pessoa escolhesse um clube que ela não vai poder sair nunca mais na vida dela. Uhum. E ele pode, a gente pode mudar agora, você pode mudar agora. Claro, claro. A gente conversava aqui antes de iniciar, né, o podcast. Nós somos psicólogos, né, Rafael? Quer dizer, não tem a ver com abordagem, tem a ver com uma ética, tem a ver com uma escuta clínica, tem a ver com uma atitude terapêutica. Né? A abordagem ela é um detalhe que, inclusive, pode ser mutável. Né? Tem me chamado muita atenção, e isso talvez seja o que há de mais recente na minha vida, uma perspectiva chamada psicologia clínica integrativa. Né? Estou lendo alguns artigos sobre isso. Existem muitas pesquisas publicadas fora do Brasil sobre isso, alguns centros de pesquisa nos Estados Unidos sobre isso, né? Aqui no Brasil ainda é tímido isso, mas é exatamente uma proposta de sistematizar esse diálogo entre abordagens, centrando a perspectiva clínica no paciente, não na abordagem. Então eu vou ter um olhar que vai me mobilizar e me esticar a pensar que tipo de perspectiva, de técnica, né, de compreensão teórica, por exemplo, para esse paciente, para essa realidade, é mais adequado. E aí eu tenho, assim, me encantado com isso. Isso tem sido meu novo brinquedo, digamos assim, como psicólogo clínico, como pesquisador, né? Uma Não perspectiva conheço. mais integrativa. Vale a pena. Depois você dá uma busca aí, tem coisas bem interessantes. Não sei se é mais ou menos por esse lado, mas o que me veio à mente, né? Eu, por exemplo, trabalho com TCC, terapia comportamental, as linhas mais puristas, assim, de análise do comportamento também me interessam, só que é muito difícil quando eu vejo temas assim, por exemplo, relacionados a mães que negam a maternidade, aquela maternidade mágica, e elas são mais egoístas, na visão dos filhos, né? Certo. Que elas são mais ruins, aí chama para aquele mãe narcisista, aí você tem que ler alguma coisa relacionada a isso. Não era o Skinner que estava falando sobre isso, os autores da psicanálise. E eu penso, não, então eu vou ler sobre psicanálise e mães narcisistas. Se é esse tema que está chegando para mim dessa forma, né? Se eu sou psicólogo, se eu tenho esse trânsito, quer dizer, eu acho que isso, sabe, Rafa? Eu fico pensando, talvez a gente ainda não entendeu que ser psicólogo nos dá essa
esse passaporte, né? E eu falo isso claro, com muito respeito às abordagens, existe todo, né, uma densidade nas teorias, mas por que não desenvolver esse trânsito, esse deslocamento, essa conversa, né? Porque se eu começo, como você trouxe, né, a entender esse paciente e a procurar me aproximar dessa dor, né, eu preciso estar disponível para que a minha escuta também se estique para além de uma única perspectiva, né, de uma única abordagem. Também acho que só não posso deixar de observar que a sua esposa ser atriz e você ir para essa parte, né, de pesquisar cinema, tudo, ela teve uma influência. Total, total. Que legal. Meu círculo de relacionamento nos meus primeiros anos de casamento foram somente artistas. Eu não tinha amigos no Rio, então e ela já tinha amigos, ela tinha um grupo dela, então todos os finais de semana eu estava junto com essas pessoas, então isso me influenciou também. Acho que eu me sinto um pouco artista também. Então, falei, vamos fazer isso aqui. E a psicologia social me deu esse lugar. Eu devo muito à psicologia social nesse aspecto, porque acho que se eu fosse puramente para a clínica, no campo da pesquisa, talvez eu não conseguiria um diálogo tão próximo com a arte, com a psicologia. Já, né, na psicologia social, você tinha uma linha de pesquisa lá me esperando sobre processos culturais e contemporaneidade, então foi muito precioso. É um ouro a gente ter no Brasil, assim, uma pesquisa, uma cara boa disso, né? Sim, Porque talvez um pouco com a síndrome de vira-lata, né? De pensar assim, o Brasil desenvolve pesquisa, não sei o quê, mas igual a gente faz psicologia social, não é qualquer lugar. Não, com certeza perfeitamente. absoluta não é assim que outros lugares conseguem Perfeitamente. fazer. Perfeitamente, isso. Eu me lembro de um trabalho que eu fui apresentar em Portugal. Na época, foi fragmentos dos meus primeiros capítulos da tese de doutorado. Eu já estava, né, na parte final e eu me lembro de trazer um pouco, né, de uma etnografia, de um diário de bordo, enfim, tudo sistematizado ali da minha metodologia de pesquisa, né, falando do meu tempo na favela. E eu lembro assim, era uma sala pequena, era uma comunicação oral nesse congresso, mas eu me lembro das pessoas assim, tipo, como? Você trabalhava aqui? Quer dizer, você estava ali dentro, né? Quer dizer, essa é a minha realidade, né? Eu venho de lá, né? Então é possível fazer pesquisa nesse contexto, dessa forma, em loco? Eu falei, total, né? E eu me lembro disso, né? De ver o espanto das pessoas, né? Agora o espanto velado, que é assim, e você veio do Brasil, né? Então, O Brasil sim, produziu tudo isso, o Brasil é produziu maravilhoso. exatamente, exatamente, tinha um pouco disso. Acho que algumas áreas têm esse prazer, né, de poder olhar e ver o quanto a gente construiu e constrói, né? Uhum, Tanto que quando a gente fala de educação melhor do mundo, da Finlândia, olha que lindo, porque na Alemanha faz blá blá blá, no Japão não sei o quê. uhum. Mas a gente tem um trabalho maravilhoso. O Paulo Freire, ele é daqui. Sim, É perfeito. um trabalho maravilhoso. Ele foi um Uhum, dos, né, dos autores mais citados, né, em obras assim uhum, internacionalmente. A gente tem muito ouro aqui. Tem uhum, muita coisa legal acontecendo. Pena que não é em massa ou não é, uhum. mas acontece. Sim, sim. Acontece e temos e a gente se orgulha muito Uhum. disso. Tô te ouvindo aqui pensando, né, o que é esse lugar de acontecer e o quão rico isso é, até para que a gente desbrave caminhos. A minha experiência mais interessante como psicólogo, assim, se eu pudesse eleger uma das, né, foi na Sérvia, ali no leste europeu, com refugiados. Então eu me lembro de com equipe, né, também, né, numa ONG que trabalha com questões de refugiados, com causas humanitárias, né, em 2017. Eu estava finalizando o doutorado também, e nós passamos 3 meses ali em Belgrado, na Sérvia, capital da Sérvia, e era uma situação onde tinha inúmeros refugiados vindo do Oriente Médio, querendo entrar na Europa, mas as fronteiras ali, em especial no leste europeu, elas se fecharam, então eles começaram a se avolumar e se acumularem ali em alguns países, né, ditos assim, menos favorecidos economicamente, não era o destino deles, né, mas os países mais favorecidos fecharam as fronteiras. Então, essa experiência na Sérvia, né, era o último ano de doutorado, eu fui com uma equipe ali, trabalhando nessas causas humanitárias, especificamente com refugiados, né, me mobilizou muito em ver que psicologia é essa, né, que pode e deve ultrapassar fronteiras, né. Então, eu me lembrava de uma aula que eu tive de clínica ampliada, por exemplo, onde a gente passava basicamente grande parte do dia numa praça específica, que na cidade foi destinada para os refugiados, conversando com as pessoas.
Então, assim, o setting, ou a atitude terapêutica, passou a ser num banco de praça, né? Ou às vezes em pé, debaixo de uma árvore, porque era verão, o sol estava quente, né? Conversando ali em inglês com o pessoal, a maioria era do Afeganistão, né? As mulheres não estavam ali por uma questão cultural, né? Bem específica ali. Só os homens que podiam ir para as praças, né? Mas que riqueza que foi ver uma psicologia que consegue, né, de uma forma tão dinâmica, e isso, o mestrado e doutorado me mobilizou muito na psicologia social, né, enxergar esse outro independente do seu contexto, da sua realidade, poder se estender, né, se inclinar para esse outro. Foi uma experiência incrível, muito bom. E aí, vamos fazer da frente para trás agora. Como que você está hoje? O que que você faz hoje? No que você atua? Certo. Então hoje, bom, esse ano é meu 16º ano como psicólogo, né? Então desde que eu me formei eu atuo com clínica, né? Mas há 2 anos atrás eu dei um passo em me tornar um empreendedor. Então nós começamos uma clínica, eu fiz um investimento, né? Comprei um espaço e lá nós organizamos aí 3 consultórios, 2 adultos e um infantil. E lá se chama Logos Psicologia Clínica, né? Aqui em Uberlândia. E aí nós começamos então, tanto a perspectiva do eu atender ali, sublocar para outros profissionais. Eu tinha muito ex-alunos, né? Eu sou professor universitário, então muitos alunos brilhantes que eu tive, que agora eram meus colegas, né? E eu pensei, por que não, né? Trazê-los para perto. Um espaço para supervisão, um espaço para grupo de estudo, enfim. E aí desse espaço começou a surgir projetos que hoje têm me mobilizado bastante, né? Paralelo a isso, eu continuo e não devo deixar tão cedo a sala de aula. A sala de aula para mim é um gozo, assim, ela é um oxigênio, né? Eu gosto muito de ser professor, né? Ela me renova, inclusive, preparar as aulas, a cada semestre pegar uma disciplina nova, pessoas novas, isso, ainda que eu chegue lá à noite, às vezes, com o corpo muito cansado, minha mente precisa disso, né? Então, eu estou dentro de uma universidade, né? Nesse momento, estou também no movimento intencional de me aproximar de um pós-doutorado, né, junto com o pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, onde tem um núcleo de pesquisa no campo de espiritualidade e saúde, com o professor Alexandre Moreira, que é uma referência internacional, ele é psiquiatra, coordena alguns laboratórios nessa área, enfim, tem uma produção vasta nisso. Então, isso tem sido uma das minhas inclinações no campo da pesquisa também, né? Então, um pouco disso, assim, atualmente. E você tem quantos clones seus para fazer tudo isso? Você mesmo dá aula ou é um clone seu não, que sou vai eu lá? mesmo, sou eu Você mesmo. tem um irmão. Você já viu aquele Eu me filme, estico, O eu me Grande estico Truque? mesmo. Né? Você tem um irmão gêmeo que você tá dividindo os louros aí. Você faz bastante. Você atende Atendo e muito. na sua Eu clínica? atendo muito, eu tenho muitos pacientes. Tava atendendo agora e vim pra cá, assim. Então eu vou Uhum. encaixando tudo, né? Agora eu posso dizer uma coisa, assim, sendo, né, modéstia muito às favas. Eu tenho um sono muito bom, Rafael. É isso que me ajuda, viu? Porque eu chego em casa, eu desmaio, né? Eu deito na cama e eu apago. Meu sono, ele é profundo e eu tenho no mínimo 6 horas de sono por dia. Acho que se eu não tivesse isso, com certeza não daria conta de tanta coisa. Ah, mas eu tenho uma teoria Ah, que é a seguinte: quando a gente trabalha ou a gente faz algo que a gente gosta e a gente despende energia nisso, bastante energia, a insônia ela desaparece. Problemas de dormir ela desaparece. Eu acho que o que prejudica o trabalhador, e isso é uma experiência, o que eu tô falando é mais empírico assim, eu tenho Sim. 0 artigos para me embasar o que eu tô falando, é mais pela observação clínica. Mas a gente trabalhar numa coisa que não traz sentido, não traz propósito, a gente, né, infelizmente, às vezes é mal pago, a condição de trabalho não é boa, isso traz um incômodo que vai atrapalhar o nosso sono lá na frente. Agora, dedica horas para uma coisa que você gosta, seja de trabalho, um hobby, uma atividade que nem você falou, uma atividade humanitária. A gente dorme cansado, mas dorme bem. Isso. Quando eu venho gravar os podcasts aqui, eu venho da minha cidade, 3h30. Chego cedo, a gente grava uns 3, 4 podcasts, e aí chega à noite, já teve noite que eu saí da gravação e atendi online, porque eu não consegui tirar os pacientes ali, chega umas 9, 10 horas, mas eu tô muito esgotado, muito feliz. Sim. Né? E aí, eu entendo esse sono bom seu. Há uma realização nisso, né? Assim, eu vou te ouvindo e vou me identificando muito, né? Eu me sinto muito realizado, assim, né? Eu tenho 42 anos e eu falo assim, poxa, o que eu quero viver ainda? Tá, tudo que vier vai ser muito lucro, mas assim, eu já me sinto muito realizado com o que eu faço, né? Claro, existem dias mais difíceis, existem dias mais complexos, mas assim, o senso de realização e de propósito que eu vivo hoje, assim, é algo muito
pertinente, como uma gasolina, para que eu continue, né? Para que eu não adoeça, para que eu não tenha estresse, né? Às vezes algum colega diz, você não tem medo de ter um burnout, né? Bom, claro, eu preciso ficar atento, mas o propósito e o pertencimento a essas causas, para mim, são tão intensos que parece que o burnout ainda está um pouco bem, tá distante. Que bom, que bom. E aí, a sua clínica, você sentiu dificuldade no começo para gerir assim, porque você subloca? Eu acho que eu já vi outros psicólogos querendo ter esse movimento, né, de, vou alugar um espaço e sublocar ele também, vou comprar um espaço e vou preparar umas salas. É uma forma de tentar ganhar a vida, né, Sim, dentro da sim. psicologia. Foi muito trabalhoso? Você acha que foi menos trabalhoso do que você imaginava? É uma guerra todo dia? Não sei se é uma guerra todo dia, mas assim, foi diferente do que eu imaginava. Então, assim, tem dias mais trabalhosos, tem dias muito prazerosos, tem muita surpresa boa, né? Existem muitas questões árduas, assim, burocráticas, né? Eu tive algumas assessorias no campo jurídico, por exemplo. Eu faço parte de uma cooperativa de psicólogos aqui na cidade. Quer dizer, eu me ocupei de alguns relacionamentos, né? Eu tenho colegas como o Daniel, por exemplo. Daniel, um abraço para você, Daniel Vieira, que também tem uma clínica, a gente começou juntos, então a gente troca muito, e ele me dá uma dica, eu dou outra dica para ele. Então, tudo isso acabou, de certa forma, alimentando esse lugar do empreendimento em psicologia clínica, sublocação, né, o contrato, né, as lógicas estruturais aí, a ponto de não ser nada assim pesado e massacrante. É trabalhoso, é árduo, mas assim, de novo, né, tem muito propósito, tem muito sentido. A maioria dos psicólogos que atendem lá, talvez 90%, Rafael, foram meus alunos na graduação. Então tem uma relação de respeito muito grande comigo, ainda me chamam de professor. Então assim, essa aproximação, eu vou confessar que ela também ajuda, né? Quer dizer, os psicólogos que atendem lá, assim, eu os conhecia de outro contexto, né? Então, eu sei que às vezes nem todos vão ter essa oportunidade, né? De ter as pessoas que vão ocupar o mesmo espaço que você, também já terem ocupado outros espaços com você, ter vínculo, ter afeto, né? Eu tenho esse benefício. Então, isso torna um pouco mais fácil o processo. Não que as pessoas não possam buscar encontros com outros profissionais, Perfeito. buscar network de verdade, Sim. participar de grupos e fazer perguntas. Eu lembro, há muito tempo atrás, eu fiz um curso online que chamava assim, Psicologia e Dinheiro. Eu achei engraçado o nome até, sabe? Sim. Porque não é psicologia e finanças, e dinheiro. Como que o psicólogo lida com isso? E lá falava de coisas, acho que não só da psicologia, por exemplo, as pessoas elas não elas têm muito tato de medo de perguntar quanto que um profissional ganha, quanto tal coisa custa. E eu sempre fui muito curioso de dinheiro e de outras coisas, de perguntar, esse microfone aqui custa quanto? E ele era o mais caro, ele era o melhor para vir para cá. E essa roupa, e esse não sei o quê, você tem uma clínica, como que você abriu, com quem que você conversou? Eu acho que essa troca, que nem você foi falando, você tem pessoas Sim. que você pode contar. E a prática do psicólogo, quando ele faz essa prática sozinho, né, ele vai lá, faz uma página no Instagram, subloca uma sala, senta e fala assim, vamos ver se o paciente aparece. Eu acho que ele não vai vir dessa forma. Sim. Né? Ele Sim. até pra se inspirar, para aprender, para trocar, para sofrer junto, comemorar junto, né? Você trouxe aí vários exemplos. Você trouxe quase como um privilégio, mas algo que você construiu. Sim. Muito do seu esforço. Se você fosse uma pessoa horrível, seus alunos não estavam lá, não. Faz sentido, verdade. Né? Aí outra coisa que chama muita atenção quando a gente pesquisa sobre você, né? Umas postagens, algumas participações que eu vi que você teve com fala sobre psicologia e espiritualidade. Certo. E a gente tem o Código de Ética falando que não é para colocar religião dentro da terapia. Perfeito. A gente abomina, né, o conselho abomina psicologia cristã quando se coloca dessa forma. Como que é a psicologia e espiritualidade? Excelente. O que você pesquisa? O que você encontrou? Vamos lá. Tem dois caminhos para te responder isso. Eu vou passar rapidamente pelos dois. O primeiro é uma coisa bem visceral, assim. Eu começo a perceber na clínica mesmo, sabe? Que os meus pacientes, de certa forma, me chamavam para esse tipo de conversa. No início, eu fui orientado assim, né? Eu me esquivava, né? De tecer qualquer tipo de diálogo que me levasse para um terreno tão
tão delicado, né? Mas os pacientes tinham uma necessidade de falar da experiência religiosa deles, né? Ou às vezes trazendo um sofrimento tamanho e a relação desse sofrimento com a crença e querendo só falar sobre isso, queria uma escuta que os acompanhasse nisso, né? E eu vi que eu tinha, né, alguns receios disso por não saber esse lugar. Quero destacar esse ponto. Mas aí, paralelo a isso, né, a minha perspectiva clínica, que é a fenomenologia e o existencialismo, em especial na ênfase na logoterapia, vai pensar o ser como um ser biopsicossócio-espiritual, né? E aí o Frank fala muito dessa noção espiritual como a noção noética, que basicamente é essa vontade de sentido que todos nós temos, alguma coisa que transcenda o físico, o material. Né? Um propósito, uma causa, alguma coisa que me mobilize, né? E que dê um aspecto de significado para a minha existência. Então eu tive muitas influências nesse sentido, né? Mas há 2 anos atrás, para ser bem preciso, eu fui preparar uma aula, porque na ementa da disciplina estava que eu precisava de pegar questões contemporâneas e neurociência. Era uma das últimas aulas do semestre. E quando eu começo a fazer a busca, Rafael, dessa aula, a minha busca ativa como professor, alguns artigos, eu vou ver um pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora, no âmbito da saúde, com os artigos sobre espiritualidade, neurociências, relação de cuidado terapêutico. E eu falei, cara, que incrível. E aí eu começo a ler sobre isso. E vou lendo, né, artigos e mais artigos e vou descobrindo um mundo imenso. Só que, por ser uma aula na psicologia, a primeira coisa que eu fiz foi, eu preciso entender quais são as compreensões do próprio conselho sobre isso. E fui nas nossas resoluções, revi o conselho, o nosso código de ética de maneira precisa, principalmente no quesito, né, da discriminação, do preconceito, ou seja, qual é o contorno exato que no código de ética isso ficou claro e aquilo ficou muito evidente. Peguei uma resolução recente também do conselho sobre isso, em virtude, né, e aí eu fui lendo historicamente o que no Brasil a gente já teve de excessos, de questões que foram extremamente disfuncionais, né, e aí eu fui entendendo que existia e existe um lugar ético, um lugar aplicado, né, e que está ali totalmente vinculado àquilo que são as nossas resoluções e ainda assim convida ou deixa aberto para pensar questões de espiritualidade. Por exemplo, o princípio básico que a gente tem, quando eu ensino sobre isso para meus alunos, é que nós não prescrevemos religião para ninguém. Porque, na verdade, não é a minha religião que interessa. Nós não vamos conversar necessariamente de religião, né? Mas é dar esse espaço, essa abertura, para que, inclusive, temas da espiritualidade possam ocupar o setting, possa ocupar o paciente, dele se expressar sobre isso, ser ouvido, né? E aí, por exemplo, quando a gente vai pesquisando sobre isso, a gente vai encontrando alguns conceitos que são interessantes, como abuso espiritual, nos contextos eclesiásticos, né, nos contextos institucionais que os pacientes estão submetidos, que podem, num setting psicoterápico, por exemplo, serem elaborados, serem processados ali, né, numa fala espontânea desse paciente. Eu fui descobrindo, por exemplo, conceitos que envolvem o campo de recursos, em termos de recursos saudáveis, né, de uma vida comunitária, de um senso de pertencimento, de uma causa humanitária, muitas vezes, vinculados, né, a uma espiritualidade. Então, eu começo a transitar nesse mundo e falo, uau, por que não? E aí, para fechar, o que mais me encantou, né, foram as pesquisas. Começo a ver pesquisas e mais pesquisas. Participei o ano passado, que é o congresso que agora eu quero ir todo ano, que é o Congresso Internacional de Espiritualidade e Saúde, né, que traz profissionais do mundo inteiro. Né. Assim, o último congresso que eu participei, nós estamos falando de 600 pessoas, Rafael, entre médicos, psicólogos, neurocientistas, né, que estão vinculados a essa área. De repente eu conheço um universo e campo ético e pesquisa empírica e baseado em evidência sobre isso, né? E pesquisa de psicólogos, por exemplo, sobre esse assunto. Então, enfim, é algo novo, pelo menos para os meus pares né? Eu vejo que Contemporânea e né, neurociência. puro. E aí eu estou desbravando isso, gostando demais e eu estou extremamente leve. Acho que eu fecho dizendo que pesquisar espiritualidade e saúde como psicólogo, né? Claro, com a clareza ética que eu tenho, né? Eu não tenho nada a temer. Eu acho que ninguém precisa temer nada. Se a ética do cuidado, tá? Se a ética do cuidado ela está importada dentro de nós, ela está implícita naquilo que a gente faz, você não precisa temer.
Você vai ver que existe um lugar. Sabendo que eu não vou prescrever religião, sabendo que não é um debate teológico, né? Longe disso, sabendo que eu não posso, não me cabe ter nenhum tipo de preconceito sobre o credo religioso desse paciente. Quer dizer, se tudo isso para mim é muito claro, né? E essa ética do cuidado vai pautando as minhas ações, a espiritualidade é muito bem-vinda. E é muito legal que você voltou nas bases para pesquisar o novo. Você não deixou, não quer dizer que você abraçou algo, uma ideia, uma coisa que te encantou e você saiu correndo atrás. Deixa eu só fazer uma curiosidade, trazer uma curiosidade. Quando eu fui pesquisar um pouco mais, e hoje eu dou aula, por exemplo, em pós-graduação, eu dou aula na São Camilo, lá em São Paulo, num curso de filosofia contemporânea, e tem um módulo de psicologia da religião, né? Então eu comecei a dar aula sobre isso e tal, e isso me esticou mais ainda a estudar a história desse fenômeno. Sabe que um dos primeiros autores a falar sobre psicologia e religião foi o William James, né? Quer dizer, o pai do comportamentalismo, Exato. que veio antes de Skinner. Então ele já pensava o lugar da espiritualidade, por exemplo. Aí, claro, você vai ter Jung, você vai ter muitos outros contemporâneos, como o próprio Frankl, né? Você tem outras vertentes, mas você tem ali nos primórdios da psicologia alguns escritos muito interessantes, algumas compreensões sobre o lugar da espiritualidade, do comportamento ali, né? Que legal. Quando eu estava na faculdade, a gente tinha, além dos estágios práticos, a gente tinha algo que a gente chamava de estágios teóricos. Então, era um professor que ele propunha um tema e a gente ia pesquisar teoricamente sobre aquilo, às vezes tinha até um pouco de prática. Que interessante. Apareceu lá o estágio teórico sobre religião. Era isso, psicologia e religião. Me inscrevi, adoro falar sobre o tema. Eu até brinco, eu sou o cético ateu que mais gosta de falar de religião que tem, assim. E aí, uma das propostas que a professora deu, na época, é que cada um escolhesse algum segmento, né? Vamos chamar assim, uma religião, né? Que é complicado falar o que delimita cada uma, mas escolhe um segmento e eu gostaria que a gente aprendesse a descrever o que as pessoas estão fazendo lá. Porque, assim, são seres humanos, eles têm uma prática, nós somos psicólogos, a gente estuda a cabeça dessa galera. Comportamento. É um comportamento. Então vamos pensar vamos analisar esse comportamento. Então algo influencia eles são influenciados, então a gente vai estudar esse fenômeno. E ela pediu, todo mundo tenta procurar algo para sair da sua zona de conforto. Eu cresci numa família cristã, nunca tive muita experiência, nada assim com algo diferente, pensei, vamos num centro de Umbanda. Procurei um centro aleatório, assim, no Google. Centro de Umbanda, perto de casa, tará, esse aqui. Fui lá, bati na porta, conversei com o pai, com a mãe de santo e falei assim, sou um estudante de psicologia, eu quero vir aqui, ficar fazendo um monte de anotação e em algum momento entrevistar vocês dois e perguntar como é que as coisas funcionam. Tô avisando para não soar desrespeitoso, que não é que eu tô vindo com uma busca, com alguma coisa. Não, eu quero vir para observar. Eles acharam o máximo, assim, né? Acharam muito legal, conversaram comigo um dia inteiro, assim, de anotação, de gravação, explicando passo a passo, tudo, assim, deixava eu perguntar sem filtros as coisas. E aí eles me indicaram, eu vi que eles tinham alguns livros, e eles, pode pegar um pra você ler, e tinha um que falava assim, A História da Umbanda no Brasil. E ele era mais curtinho, eu tinha pouco tempo, eu pensei, vou pegar esse mais curto. Peguei, eu senti que era um livro de antropologia. Uau. Porque, assim, obviamente tinha a parte religiosa, mas falava sobre os escravos de origem africana, que tinham origem do candomblé, e aí explicava como que eles envolveram aqui, como que eles mesclaram com símbolos da Igreja Católica para nascer a Umbanda, como que isso aconteceu, não sei o que. Era um registro histórico. E é muito importante. E é um registro da nossa história, como isso influenciou as pessoas. E eu falei, olha que rico isso. Imagina se a gente tem o preconceito, como psicólogo, de falar, eu vou estudar religião. É história. Para mim, era como se eu estivesse lendo um livro do Darcy Ribeiro. Olha que interessante. Que é, né, Deus aí com o livro Povo Brasileiro. Eu senti lendo um recorte da Umbanda. Da mesma forma que se a gente lê, sei lá, como que foi a vinda, né, dos jesuítas pro Brasil. Perfeito. Eles se comportaram, influenciaram, é psicologia. Tá aí, né, reflexos. Eu achei muito mal, adorei esse estágio. Que bom. É isso, né, quer dizer, e aí o que eu percebo hoje, por exemplo, uma das questões que a gente levanta muito nos grupos de pesquisas que eu frequento, nos eventos que eu estou no campo de espiritualidade e saúde, é essa ausência de uma presença
reflexiva no campo da formação de um psicólogo. Então você me trouxe que a sua professora fez isso. Isso é raríssimo. Então hoje, por exemplo, eu acabo me esticando mesmo, e aonde na minha sala de aula, quando eu tenho um espaço, eu trago esse assunto, trago pesquisas, trago uma reflexão com meus alunos, trago uma compreensão ética do nosso papel ali, né? Para a gente poder, dentro da graduação, já muni-los desse olhar, de um repertório reflexivo, né, de pesquisas sobre o tema, de uma compreensão ética de onde existir nisso com o seu paciente. Então, um grande apontamento que os pesquisadores e autores dessa área hoje acabam trazendo, né, é a falta de presença disso, por exemplo, dentro dos nossos currículos de formação, né? Não vamos nem dizer uma disciplina, porque aí já seria muito, mas pelo menos a presença disso nas ementas, né? Algumas disciplinas que possam trazer isso para discussão, pensar isso de uma maneira ética e aplicada. Quando uma vez eu estava dando supervisão, e aí a psicóloga, ela trouxe um caso que ela estava atendendo, que uma mulher, que ela era muito religiosa, de uma igreja de segmento evangélico, sabe, muito assim, conservadora. Ela teve um casamento muito abusivo, terminou o casamento, já mais de 50 anos, ela queria voltar a se relacionar. E com todo o peso religioso que ela tinha na cabeça dela, ela encontrava com homens, né, conhecia de alguma forma, só que ela se sentia torturada, que assim, Deus está olhando e ela não é casada com esse homem, então ela não pode, e aí ela não conseguia se relacionar, porque ela ficava entre um desejo e a culpa, e eu lembro que a psicóloga, ela falou assim, não, mas é um absurdo, a igreja, a Bíblia e não sei o quê. Eu falei, vamos voltar vários passos. Sim. E vai, tipo, se ela sente a culpa, ela está sentindo, então é real. Então, assim, porque ela fala, a psicóloga, ela queria trazer como se fosse uma negação que olha, a igreja não podia, e ela era bem recém-formada. Eu falei pra ela, mas se é verdade pra ela... Se faz sentido pra ela. É verdade. Se a compõe como sujeito. Somos nós que vamos ter que esticar e ir pra lá. No sentido da escuta. Minha escuta tem que alcançar esse lugar. Ela tem que se deslocar do meu viés, que muitas vezes vai ser. Se o meu viés pessoal nossa, que absurdo. Mas ali, meu viés pessoal, ele não interessa. Exato. A minha escuta é que vai ter que se esticar para o fenômeno, né, que está ali e tentar se abrir para que esse fenômeno se dê a conhecer. Quer dizer, que culpa é essa? Que lugar é esse? Que faz tanto sentido para ela? Que pertencimento é esse que ela tem nesse lugar? Para que então eu possa encontrar formas até de fazer intervenções terapêuticas que façam sentido para ela. Que para ela. Que façam ela feliz. Para ela. E aí eu lembro, depois de 2, 3 semanas, algo assim, não demorou tanto, que ela falou assim que a paciente, ela de fato se sentia às vezes melhor. Ela percebeu que, tipo assim, beleza, eu sinto esse desejo, tudo, mas eu acho que eu me encontro melhor com Deus nesse momento, eu vou me cuidar. E assim, depois que ela se deu bem com Deus, vamos chamar assim, né, que ela parou de sentir a culpa, ela relaxou. Olha que interessante. E conheceu um rapaz. Olha que interessante. Né? Depois de, assim, ela precisou, mas porque fazia sentido para ela. E não só, acho que para questões de espiritualidade, eu não sei se você percebe isso com seus estudantes, seus alunos, assim. Às vezes esse exercício de conhecer o novo, e eles nem estão formados ainda e tem um pouco de preconceito, sei lá, de olhar uma psicanálise e falar assim, eu não quero ser psicanalista, eu não quero não sei o quê. Eu não, né, vi tal coisa e tal coisa não funciona. Eu tenho um exemplo também, só para não me estender muito. Um psicólogo falou para mim que, eu até vi um artigo, que o exército americano, fazendo pesquisas diversas, viram que com uma determinada radiação, fazendo XYZ, eles reduziam sintomas de depressão. Assim, bota você numa máquina, toma radiação na cabeça, os sintomas de depressão diminuem drasticamente. Eu achei isso incrível. Eu falei, gente, vamos pesquisar isso. E um monte de gente falou, não é assim que funciona, né? Porque a terapia trabalhada. E eu falei, gente, se isso der certo, eu quero mais que meus pacientes melhorem. Me permita só pensar um negócio aqui, quando você estava falando assim, talvez quem fala isso ainda não pegou um paciente com depressão crônica. Porque no dia que você pega um paciente com depressão crônica, eu tenho uma que eu estou atendendo já há uns 2 anos, assim, a ponto dela falar assim,
de tomar todos os remédios, a tentar tudo. O corpo dela não responde aos remédios. Ela vai tentar agora cetamina, que é uma aposta que a medicina tem tido, que é um anestésico que está sendo utilizado, por acaso, para tratamento de depressão, mas ele tem que ser aplicado num contexto hospitalar, monitorado os sinais vitais posteriormente, próximo à UTI, porque ela está num desespero grande. Então eu vou ouvir nesse negócio que você trouxe aqui, eu falei, nossa, eu quero ler essa pesquisa, porque eu pensei nessa paciente. Quer dizer, por que não? Porque tem um sofrimento ali que muitas vezes o nosso lugar como terapeuta é de ser ponte, muitas, né, para perspectivas dessa natureza, que são tão inaugurais, são tão novas, né? Acho que a espiritualidade, e aí eu vou emendando aqui os assuntos, né, também tem me mobilizado nesse É uma aspecto. possibilidade. Por que não? Por que não? Nós vamos compor um mosaico aqui, né, a partir daquilo que é a ciência psicológica, mas também elementos da tradição. Tem alguns autores que vão dizer que isso é uma competência multicultural do psicólogo. O psicólogo que consegue está disponível, né, e não vai para um lugar de resistência, mas ele está disponível para ouvir o outro no seu contexto religioso, na sua espiritualidade, e dar espaço para que aquilo ocupe o setting. E ele vai transitando ali em cima disso, né, ele está desenvolvendo uma competência nele, que é uma competência multicultural, porque a religião não é uma expressão cultural de um povo, é de um sujeito. Então, nós que lutemos, a gente que lute. Cadê a empatia do psicólogo, né? Perfeitamente. Sendo Para alcançar empático, esse vai lá. outro. É isso. Que legal. Tem algo a mais que você vê assim nos seus alunos que talvez quase como uma sugestão assim para quem está formado, recém-formado, para quem está aí, né, estudando, de gente, presta atenção nisso aqui, tá? Parece que o profissional está saindo deficiente. Tem. Tem um assunto que tem me mobilizado bastante. E eu estou dando aula disso esse semestre, tenho falado muito isso com os meus alunos, é psicopatologia. Essa é uma área que, assim, a impressão que eu tenho é que a formação básica da psicopatologia, do psicodiagnóstico, ela está muito, muito empobrecida, fragmentada, enviesada, enfim, a gente pode usar N adjetivos, né? Então, ontem, por exemplo, eu apliquei uma prova de psicopatologia, né? E assim, foi uma prova fruto do que eu dei em sala de aula, né? Numa sala de 60 alunos, né? E 90% vai falar, pelo amor de Deus, que prova é essa? Que prova difícil? Por que você fez isso com a gente? Você só pode estar de brincadeira, você está querendo acabar com a vida da gente. E na verdade, Rafael, foi uma prova baseada naquilo que eu ensinei para eles, uma prova que eu espero que minimamente alguém que entende a importância desse tema estudou sobre isso, né, que vai fazer diagnósticos amanhã, que vai emitir laudos, que vai ter um raciocínio clínico para lidar com o sofrimento do outro, alcance. Então a minha preocupação depois dessa prova foi assim, para além de nota, porque eu não estou nem com nota no sentido assim, você quer nota eu posso te dar, né? O assunto não é sobre nota, não é sobre isso, né? Mas sobre o que você está entendendo sobre a relevância desse conteúdo na sua formação profissional. Então, se tem um assunto hoje que quando eu vou falar sobre isso, é sobre questões contemporâneas e psicopatologia. Ai, obrigado. É o raciocínio clínico, é o psicodiagnóstico. Então, dou aula em pós hoje, dou aula em graduação, tem mentoria. Aonde eu for, eu vou provocar reflexões sobre isso. Eu vou trazer autores, eu vou mexer nesse vespeiro, porque não dá mais. Eu não consigo simplesmente aceitar o que a gente tem feito, né? Os meus pares, os meus colegas, em termos de laudos, né? Em termos de psicodiagnóstico, em termos de falas para o paciente absorve aquela fala, né? Diagnósticos sendo dados depois de uma consulta de 30 minutos, né? A primeira entrevista ali, o paciente já sai com duas hipóteses diagnósticas já ali lacradas nele. Quer dizer, isso não é psicologia, isso não é psicodiagnóstico, isso não é psicopatologia. Então esse é um ponto que me chama muita atenção. Quando tem um caso que foi muito emblemático para mim no começo, assim, que eu abri a clínica, pelos primeiros meses, eu tive uma paciente, ela era jovem, relativamente jovem, 23, 24 anos, e ela falou, você é o terceiro psicólogo que eu tô vindo, já tomo remédio, já faz uns 3 anos, eu tenho uma depressão muito profunda. Bati, assim, né, o bingo da depressão muito bem, né, aparentemente. Quando, acho que, não sei se é aquilo um pouco de sorte, eu já tinha um pouco também disso de eu joguei tudo que eu estava estudando, eu jogava artigo científico para ver se me inspirava alguma coisa. Eu anotei aqueles sintomas, aquelas percepções e fui procurando. Eu comecei a me deparar com muito artigo, não de depressão, mas de
hipertiroidismo, de câncer na tireoide. Olha que riqueza. E ali eu até arrepiei. Olha isso, Eu fiquei, cara. e eu via, assim, os tratamentos, os procedimentos, que não tinha nada a ver com o que ela fez com psiquiatra, nada a ver com psicólogo. E eu pensei, é possível que ela tenha um câncer na tireoide, que gera sintomas de depressão e que ninguém nunca pesquisou, e ela também não. Porque como que ela vai saber? Uhum. Orientei ela, falei assim, olha, eu acho que você devia ir no endócrino. Você já foi? Ela, não. Né? Minha vida é uma droga. Ela falou, né? Assim, não consigo trabalhar, etc, etc. Ainda bem, não era câncer, mas ela tinha um problema na tireoide muito sério. Cara, olha isso. Ajustou a medicação, tudo deu certo. Assim, foi quase que mágico. E ali me deu uma coisa, eu pensei, meu Deus, era só alguém ter lido. Ou pesquisado um pouquinho mais, porque assim, depressão não é normal. Né? Sabe, quando que nem você falou assim, tem esses sintomas, mas outros não batem, então não é exatamente depressão, que eu acho que é um pouco da dificuldade que os profissionais às vezes têm, das pessoas também, né, de identificar TDAH, Sim. porque tem um hiperfoco de um lado, tem a falta de atenção de outro, é TDAH. Não, gente, são duas características que acontecem com muita gente. Não, exato, né? Eu dou um estágio na faculdade que é muito interessante. Clínica escola é de uma riqueza muito grande, né? Os casos que chegam ali e tudo mais, né? Uma população em vulnerabilidade social muitas vezes, que não tem outro acesso, né? Que acaba sendo inaugurado em termos de saúde mental numa clínica escola. E eu estou supervisionando uma turma grande de estágio agora do 8º período na área de avaliação psicológica e psicodiagnóstico. E a gente está numa força-tarefa lá, na clínica, para fazer atendimento infantil, né? Psicodiagnóstico infantil. E assim, é de ordem, né? É de lei as mães chegarem muito influenciadas, né? Pela escola, pelo pediatra, pela vizinha, com uma hipótese, quase com um diagnóstico fechado. Eu até brigo com meus alunos, querendo ouvir uma segunda opinião, porque ela já tem um diagnóstico de TEA e de TDAH para os seus filhos. Ou que a criança está no espectro autista. Exatamente. Certeza. Então, assim, ou é TEA, ou TDAH, ou é TOD, né? Ou é TEI. Então, elas já vão dominando essas nomenclaturas todas. Às vezes, sabe até mais que o estagiário, né? O estagiário, um dia falou assim, professor, ela falou TEI, o que é TEI? Transtorno explosivo intermitente. Ah, eu não tinha. Então, e já chegam com esse domínio todo. Mas fato é, e aí eu mobilizo muitos meus alunos nisso, né? Que grande parte do sintoma da infância, ele revela muito do sistema familiar. Muito, né? E aí era curioso, porque meus alunos fazendo anamnese e a gente indo para supervisão, e eu lembro de duas duplas de estagiários, né? Me chamaram a atenção que eles falaram assim, e aí, como é que foi a informação? Eles foram me trazendo. Eu falei assim, e o pai dessa criança? A mãe não falou sobre isso. E você não perguntou? Mas, professora, ela não quis. Assim, eu entendi que ela... Pois é, mas o nosso paciente é a criança. Esse é uma criança, ele tem um genitor. Nós vamos precisar de saber. Se esse genitor não existe, por que ele não existe? Qual é o lugar que essa criança ela está desenvolvendo essa infância e que talvez tem que lidar com a ausência e o que está sendo dito a ela? E pode ser que muitas vezes esse sintoma de hiperatividade é, na verdade, uma expressão dessa criança de denunciar essa falta que ela não suporta e que ela não é um adulto para entender que casamentos eles terminam, que o pai está seguindo a vida sem ela. Quer dizer, uma criança não tem uma cabeça de adulto. E aí a gente tem, assim, vivido umas experiências bem interessantes de eliminar toda essa dinâmica de diagnósticos e compreendendo que grande parte de sintomas que a infância tem vivido hoje aponta por questões familiares, por uma dinâmica sistêmica ali, né, dessas relações, que pela forma como está sendo conduzido, mobiliza essa criança num sofrimento. E isso não é doença, isso não é transtorno, isso é uma realidade existencial que custa. E aí, imagina, nós estamos falando de uma estágio de avaliação psicológica, de laudo. Vamos fazer um laudo? Claro, nós vamos parecer, mas sem necessariamente ter que colocar ali uma hipótese diagnóstica. Até porque não tem. Exato. Então, a ausência de compreensão mais integrada de psicopatologia e psicodiagnóstico leva os alunos ou profissionais a entender que laudo ou avaliação psicológica é sinônimo de transtorno e não é. E não é. É uma investigação e tem tantas formas de expressar isso num documento, num raciocínio clínico, sem precisar trazer a palavra transtorno ali, né? Nossa, muito obrigado por isso. A gente fala, né, muito de empreendedorismo aqui, naturalmente, mas
quando eu ouço algumas críticas, por exemplo, principalmente de acadêmicos, pessoas muito acadêmicas, assim, mas e as bases, não sei o que, não, as bases deveriam estar prontas, então vale muito a pena essa conversa aqui pra gente reforçar para os nossos psicólogos empreendedores não abandonar tudo isso. E Saulo, a gente não pode chegar no final dessa conversa conhecendo, se inspirando sobre a sua jornada, sem você me falar o que é vinho terapia. Porque em algum momento eu vi isso lá no seu Sim. Instagram e eu pensei, tem a ver com terapia mesmo? Uhum. Beber vinho à vontade lá no lugar, vai ter um profissional, é só uma degustação. Porque eu achei aquilo incrível. Eu nem sou tão fã de vinho assim, mas me Certo. convide, por favor, à próxima. Claro, vamos lá. Depende, né? Depende do que você vai explicar agora. Vamos lá, então. Bom, primeiro, né, vou te contar o vinho da minha vida, né? Eu aprendi a beber vinho com meu pai, né? Meu pai é aqui do interior, mineiro e tal, e eu me lembro sempre do meu pai, principalmente nos finais de semana, beber uma taça de vinho, né? Então, eu cresci com essa realidade da minha casa, né? E quando eu completo 18 anos e eu vou experimentar vinho e tal, no início eu não gosto, mas eu vou gostando, vou apreciando, vou lendo sobre vinho, de repente eu me torno um grande amante do vinho, dessa bebida que é, assim, um ícone na história da humanidade, né? Pela sua trajetória junto com a civilização. Bom, então eu sempre gostei de vinho pessoalmente. Comecei a ler mais sobre, eu morei um tempinho na Europa, já fui na Europa algumas vezes, lá eu vou descobrindo mais expressões de vinho e tudo mais, beleza. Bom, a gente começa a clínica, 2 anos atrás, a gente começa a postar alguns projetos, né? E aí, um podcast me influenciou muito, que é Psicanálise de Boteco, né? Você já deve ter ouvido com certeza, né? E aí eu fiquei boteco, cachaça, aí eu pensei assim, bom, se a gente fizesse alguma coisa com vinho aqui, né? Se a gente pudesse pensar o vinho nesse lugar mesmo, aproveitar o símbolo, né? Do que é a psicologia, do que é a saúde mental e o vinho. Então, a gente acabou desenvolvendo 2 projetos paralelos a isso. O primeiro é vinho terapia. O que é o vinho terapia, basicamente, na verdade, né? Nós temos uma parceria com uma loja de vinhos aqui na cidade, né? E aí, a cada 2 meses, a gente oferece lá, né, um sábado para degustação de vinhos e uma boa conversa ao redor da mesa. Então tem aperitivos, tem uma degustação de vinho e um tema. O primeiro que teve foi sobre espiritualidade. Então, eram só mulheres nesse contexto, né? Então a gente foi degustar vinho, conversar sobre espiritualidade, enfim, as pessoas vão falando um pouco. Então é um lugar aberto, né? A gente chama de vinho terapia, muito mais como um slogan. Não é uma configuração assim, de uma psicoterapia, né? Mas tem um efeito terapêutico. Tem efeito Tem um terapêutico, efeito tá valendo. terapêutico, né? Nós vamos lançar agora o próximo, em novembro, só para homens, apertando Novembro Azul, né? A segunda vinho terapia nossa aí, que a gente vai pensar um pouco sobre saúde mental do homem. Homem chora, né? Homem pode sentir dor, né? Homem pede ajuda. Então esse é exclusivo para homens também. E a ideia é mobilizar as pessoas, né? Para esse tempo de qualidade, ali num sábado à tarde, ao redor da mesa, um bate-papo, a gente leva um profissional para poder mediar a conversa, né? As pessoas têm um lugar de fala, elas podem falar e beber vinho, né? Mas paralelo a isso, eu e mais 2 psicólogos, né, o Gustavo e o William, nós estamos empreitando, assim, bem no início ainda, tá? Um podcast, um canalzinho aí chamado Nós Três, o Inconsciente e um Bom Vinho. Então a gente vai sentar nós 3, né, e beber um vinho, comer um queijo, beber um vinho e trazer um tema. Por exemplo, o último episódio nosso foi sobre amizade. A gente pega algum tema da psicologia e traz de um lugar leve, né? Vamos fazer algumas citações naturalmente de autores, vamos trazer isso no contexto clínico, mas a ideia é fazer isso de uma maneira mais, né, despojada com uma taça de vinho. Aí eu apresento o vinho, falo da uva, falo da safra, enfim, coisas básicas que eu aprendi, né, para poder compor aí de forma diferente essa ideia do vinho e de uma conversa de psicologia. É isso. Prazer maravilhoso ouvir isso, porque eu não acredito que criatividade ela seja algo natural, a pessoa nasça criativa. É uma habilidade que a gente aprende como várias outras inteligências. Sim. E para desenvolver criatividade, a gente tem que se alimentar de histórias diferentes. Então, para quem às vezes ouve a gente, quer sair do mais do mesmo, né? Hoje a gente até foi uma pessoa que foi ex-aluna sua, trouxe baralhos terapêuticos, uma forma super legal de poder trabalhar não só o psicólogo, né, mas outros profissionais também, vínculo com a pessoa, trazer algumas ideias, ou trazer uma gamificação. Tem um pessoal em São Paulo que faz com RPG, assim, a parte terapêutica. Tá bom, mas eu não gosto de RPG, eu não sei desenvolver um baralho. Aí a pessoa que tá ouvindo você, né, que nem você falou, eu vi o Psicanálise de Boteco. Eu não sou psicanalista,
não é exatamente boteco, mas eu gosto de vinho. Opa, Às vezes a pessoa tá é ouvindo, com a gente. ela vai pensar, eu gosto de tal coisa. E é assim que ela se alimenta para ela poder pensar algo que tem a cara dela, Sim, sim. né? E isso é muito bom. Falar do que a gente gosta, como a gente gosta, É terapêutico. muito. É terapêutico, né? É muito terapêutica. Recentemente eu tive eu tive uma infância, uma adolescência muito nerd, assim, de games. Ah, E aí eu consegui fazer uma viagem, e eu tava numa loja de games, e aí tava tocando a trilha sonora de um jogo XYZ, e aí eu vi, na hora que eu fui passar no caixa, eu comentei com o rapaz, assim, eu falei, está tocando tal música. Ele abriu um sorriso, sabe, tipo assim, você também sabe sobre isso? E aí a gente conversou incrível, e eu cara. pensei, "Oh, que legal. Eu tenho, eu tô montando ainda, não lancei ainda, que eu quero levar análises, na verdade não análises, eu quero pegar músicas de rock e fazer um conhecimento psicológico em cima. Eu já fiz para algumas rádios isso, que eu chamava de psicoanálise rock and roll. Então eu pegava, por exemplo, uma música do Pink Que Floyd legal, cara, que que fala incrível. sobre, tipo, as saudades de um cara, que é o ex-integrante que faleceu por causa de drogas. Uhum. E aí não é que eu quero interpretar a música. Eu sei que a música é mais ou menos sobre isso, eu utilizo a música como caminho para falar sobre como é que funciona um vício. Sim. Que vício não é frescura, que não é tão Perfeito. simples, não é só, tipo assim, tira a droga da pessoa e deixa ela na abstinência. Aí tem, sei lá, uma música da Pitty que ela fala sobre a cobra que come a própria cauda, que é um tema quase que junguiano, né? O Ouroboros e tudo mais. Eu tenho tatuado isso. E é sobre música, é pra você ir lá ouvir um rock e fala sobre isso. Eu quero que a audiência procure o que inspira ela, por isso que é muito bom ouvir sobre isso. Eu quero ir um dia na bioterapia. Vamos, com certeza. Se você Petiscar. estiver em novembro, eu vou te dar a data. 29 de novembro, é um sábado. Ah, o que eu vou fazer? A próxima gravação, eu já vou ver se eu faço dia 28 de novembro. E aí você Que estende. eu venho, gravo, depois Você eu vou lá, estende. né, Vai aprender ser um pouco mais bacana. sobre vinhos e petiscos. Isso. Vou começar trazendo a gravação aqui. Isso. Ótimo. Por Bom que que não? ajuda a gente a mediar. Vamos falar sobre saúde mental do homem, né? Nós vamos trazer um monte de homens ali, e principalmente, né, que talvez não tenha nenhuma experiência com psicologia, talvez tenha até uma resistência, né? Sim. Que depois de uma taça de vinho vão baixar as resistências todas, né? E vão se abrir para pensar esse lugar de cuidado, né? Do autocuidado, de serem cuidados para um outro, né? Você tá falando isso Essa é a porque deu proposta. certo, né? Essa já. Muito bom. Saulo, como que o pessoal te acha nas redes sociais, nesse mundo, se eles quiserem saber mais sobre o seu trabalho? Certo. Meu Instagram é doutor.saulo_Magalhães. Então, Dr. Saulo Magalhães. Né? E lá tá minha vida, lá tá a agenda, lá vai estando os contatos, então por lá me encontra. Maravilha. Agradeço demais o tempo que você disponibilizou. Acho que um ponto que vale sempre reforçar aqui, que a gente sabe como que a vida do psicólogo é corrida, faz várias coisas. Você veio super solícito, falando, olha, minha agenda está apertada, mas se a gente fizer nesse horáriozinho aqui, a gente consegue vir. Eu admiro muito isso, porque do nosso lado também, né, a gente tem aqui uma super produção, tem uma equipe muito legal que está aqui atrás. Eu não posso tocar na câmera, senão eu vou cagar com tudo, mas a gente tem a Laura, o Maicon, o Matheus também aqui hoje com a gente, então assim, toda a equipe agradece muito a sua participação, viu? E eu que agradeço o convite, cara, gostei demais, muito bom. Muito obrigado. E para nossa audiência que ouviu até aqui, tem que dar 5 estrelas. Aí, se você tiver em qualquer agregador de podcast que permite avaliação, deixa comentário para dar engajamento. Tá vindo pelo YouTube, viu como a gente é bonito e charmoso? Comenta sobre isso, segue a gente. Se for no YouTube, é no canal do Psicoclub, no Spotify, A Voz da Psicologia. É isso, sou Rafael Cerqueira, psicólogo, estou muito feliz com esse papo e eu vejo você, ou você me ouve, no próximo A Voz da Psicologia.